Olá, pessoal. Eu sou o professor Samuel Silva e hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de sintaxe do português. Hoje vamos dar continuidade ao nosso primeiro módulo, que é a Introdução à Teoria Linguística da Sintaxe. E então, dando continuidade a esse módulo com a nossa unidade 2, que é a sintaxe do latim à língua portuguesa. Nessa unidade, nós vamos ver um pouco sobre a evolução da sintaxe do latim até se formar a língua portuguesa. Há algumas semelhanças e algumas diferenças que houve dessa transição do latim para a língua portuguesa. Na nossa aula passada, nós falamos um pouco sobre a história da formação da língua portuguesa, né? Como que saiu lá do latim e chegou até a língua portuguesa. Vamos recapitular um pouco para depois nós entrarmos na questão da sintaxe, ou da estrutura da língua, né? Então, a língua portuguesa é uma continuação histórica do latim implantado na Península Ibérica, que seria correspondente ali onde hoje é Portugal e Espanha, como consequência das conquistas e expansão do Império Romano. E é, obviamente, por causa disso, né, então, algumas das estruturas da língua portuguesa, como a estrutura fonológica, estrutura morfológica, estrutura sintática, têm influência desse latim da Península Ibérica. Então, o latim vulgar foi a modalidade que foi difundida aí no processo de implantação da língua latina nas regiões conquistadas pelo Império Romano. O latim tem origem na região do Lácio, na Itália, e com a expansão do Império Romano, essa língua vai sendo expandida para vários outros povos, chegando inclusive até na Península Ibérica, como nós falamos, né? E essa língua, o chamado latim vulgar, que era o latim do povo mais inculto, já que o latim clássico era o latim da classe nobre, né, que tinha muita influência do grego, já que o Império Romano se apropriou da cultura grega e na literatura romana tinha muita influência do grego também. Então, dessa fusão entre o grego e o latim é que se tem o latim clássico. Já o latim vulgar é o latim de boa parte da população e que era, na sua grande maioria, oral, né? Porque a população, a grande parte da população, né, nesse período era analfabeta, não escrevia, né? No entanto, esse latim foi se difundindo, então, por essas regiões conquistadas pelo Império Romano e da fusão, então, desse latim vulgar, digamos assim, com as línguas originais ou as línguas maternas desses povos conquistados, surgiu uma variação do latim, algumas variações do latim vulgar a partir de cada região que ele chegava, e essas variações foi chamada de romance. E são desses romances que vão surgir a língua portuguesa e outras línguas de origem latina, né? Então, sobre esse tecido linguístico aí do romance, né, foram incorporando novas estruturas e novos empregos de formas, novos itens lexicais e por aí em diante, né? E é desses romances, né, ou seja, dessa fusão entre o latim vulgar e outras línguas maternas dessas regiões aí, que vai surgir as chamadas línguas neolatinas, né? O exemplo dessas línguas, um dos exemplos dessa língua neolatina, a língua portuguesa, e outros exemplos é o espanhol e o francês, né? São línguas de origem latinas que nós mais conhecemos. E tem uma outra língua também, que é a mais próxima do português, que é o galego, né? Que é falado ali na região da Espanha, mais próxima ali de Portugal, praticamente na divisa com Portugal. É uma língua bastante parecida com a língua portuguesa. Quais as principais características, então, desse latim vulgar, né? O latim vulgar, ele está já nessa transição, digamos assim, entre o latim clássico para a língua portuguesa, e ele vai ter essa tendência ao analitismo. Essa é a principal característica de mudança em relação ao latim para a língua portuguesa, né? Então, no latim clássico, né, lá na sua morfossintaxe, né, ou seja, na sua formação das palavras e, ao mesmo tempo, na formação das frases, né? O latim clássico era uma chamada língua sintética, né? Isso é, cada palavra possuía terminações próprias e as diferentes estruturas morfológicas e funções sintáticas eram expressas por essas terminações ou por essa flexão no final de cada palavra, né? Então, no final de cada palavra havia ali uma terminação
como as nossas conjugações do verbo lá, por exemplo, né? Então, havia essas terminações no final que indicava qual era a função sintática daquela palavra na frase. Então, era assim que era formado o latim clássico. Então, as funções sintáticas, né, no latim clássico, eram representadas pelos casos, chamados casos, que eram essas terminações que vinham no final de cada palavra. Então, havia o caso nominativo, né, que indicava o sujeito e o predicativo do sujeito, o genitivo, que indicava uma adjunta adnominal, né, ou seja, um complemento, o dativo, que indicava o objeto indireto, e o acusativo, que indicava objeto direto. E o vocativo, que seria próximo das interjeições, né, que nós temos no português, o ablativo indicava aí agente da passiva e adjunta adverbial, e ainda teve o locativo, que já no latim vulgar não existia mais, né? Ele só existiu ali no latim clássico mesmo. Agora eu vou dar alguns exemplos para a gente entender melhor essa questão, né? Então, por exemplo, aí temos uma frase em latim, né? Poeta pulcram rosam feminae. A tradução em português seria: o poeta dá uma bela rosa para a mulher. Ao comparar as duas sentenças, né? Nós percebemos aí algumas diferenças entre essas duas. Então, na frase latina, ela se apresenta de forma mais sintética. Por que de forma mais sintética, né? Nessa frase em latim, nós não temos, por exemplo, nenhum artigo, né? Os artigos aí, como o artigo o em o poeta, e o artigo a em a mulher, e também não temos a preposição para no latim, né? Por quê? Porque essas funções são expressas pelas terminações, pelas desinências que estão aí no final da frase em latim. Então, por exemplo, em poeta pulcram rosam feminae, o final aí do feminae aí, né, que é mulher em latim, então ai aí no final, feminae, esse ae no final já indica o caso dativo, é a terminação do caso dativo, ou seja, que indica objeto indireto, ou seja, de que é necessário nesse complemento aí, nesse complemento aí desse predicado, uma preposição. Então, o que no nosso português, né, está aqui nosso português está aqui expresso com a preposição para, mais o artigo a, para a mulher, isso aqui já está implícito aqui nessa terminação ae. Então, por isso que a frase no latim é mais sintética, né? Você tem toda essa formação aqui, essa estrutura do objeto indireto nessa terminaçãozinha aqui no final, enquanto que na língua portuguesa nós vamos precisar do auxílio da preposição para indicar essa relação na frase. Então, isso que é essa lógica de uma língua que é sintética, como no caso do latino, ou seja, todas as funções sintáticas são expressas com essas terminações aí no final da frase, né? Então, como esse AE do feminae, enquanto que o português, que é uma língua analítica, ela utiliza mais elementos para expressar essa ideia. Então, nós utilizamos como o artigo, utilizamos preposições e por aí em diante. Por isso, o português é chamado uma língua analítica, né? Ou seja, ela usa mais elementos, expressa de forma mais... Esqueci o termo aqui agora, vamos lá então. Ela expressa de forma mais robusta, né? De forma mais redundante a ideia, enquanto que no latim, de forma bem sintética e de forma concisa, era expressado essa mesma ideia. Mais algumas características aí do latim vulgar, né? Então, os padrões frasais latinos. O predicado constituía-se com um núcleo semântico, ora nominal, ora verbal. Então, no predicado havia predicados nominais e predicados verbais. Essa mesma estrutura é a estrutura que nós temos na língua portuguesa, né? Então, há um núcleo do predicado, esse núcleo ora é um nome, ora é um verbo. E aí as relações na frase vão depender justamente desse núcleo, né? Como que esse núcleo, então, coordena ali na oração essas relações. O exemplo aí da frase nominal. Como que era a frase nominal, por exemplo, no latim? Primeiramente, no latim, no latim clássico, né? E depois no latim vulgar. No latim clássico, por exemplo, nós temos esse padrão aí, que era sintagma nominal, mas o sintagma adjetival, ou seja, o substantivo mais o adjetivo. Então, homo
bônus, né? Então, homo aqui é, no caso, o sujeito dessa frase, né? Homo, por isso essa terminação com o O no final, ele está, no caso, nominativo. E o bônus, com essa terminação US, né? Bônus, que indica essa relação aqui, que na nossa língua portuguesa é necessário um verbo de ligação para fazer essa construção. Então, na tradução fica, o homem é bom, né? Então, tem, tá vendo aí, na língua portuguesa, mais um elemento para expressar essa ideia, que é o verbo de ligação, o verbo ser, expressa aqui pelo é, né? O homem é bom. No latim, como eu já havia falado, por ser uma língua sintética, ele não precisa desse outro elemento, que é o verbo de ligação. Então, se utilizava apenas o S aqui, apenas a terminação no final aqui, que é uma terminação de um dos casos, né? Isso no latim clássico. Quando nós vamos para o latim vulgar, nós já vemos essa transição mais próxima da língua portuguesa, porque lá no latim vulgar já começa a se usar o mesmo verbo de ligação que nós utilizamos na língua portuguesa. Então, no latim vulgar, a expressão fica como está aqui no final aqui, né? Homo bonus est. Então, tem esse est que já é o verbo ser ou é, né? O homem bom é. E aí, na nossa língua portuguesa, mudando aí a ordem das palavras, fica o homem é bom. Outras características aí, né? Então, a frase verbal. Como que era a frase verbal no latim, né? Já aí, passando para o latim vulgar. Então, primeiramente, né? O verbo, tinha um verbo que nós chamamos de verbo intransitivo, então só aparecia o verbo. Essa ideia também há na língua portuguesa, como em âmbulo, com essa terminação o no final aí, simplesmente ando, né? Esse verbo que não precisa de um complemento, é um verbo intransitivo. Outro tipo de construção ali com o verbo era o verbo articulado com um substantivo na função de complemento. Então, temos aqui, no caso, o verbo transitivo, ou seja, o verbo que necessita de um complemento. E o exemplo, né? Video puerum, que a tradução fica vejo o menino. Então, isso aí seria a ideia do caso acusativo, né? Do verbo transitivo, ou seja, um verbo que necessita de um complemento, mas um complemento sem preposição. Que no caso, então, vejo o menino seria equivalente ao nosso objeto direto em língua portuguesa. Outro padrão aí, o terceiro padrão, é o verbo articulado com complemento chamado dativo, ou seja, intransitivo relativo, é o que precisa do objeto indireto, é uma relação que nossa língua portuguesa é expressada, é necessário de uma preposição para expressar essa ideia, né? Então, temos o exemplo aí, locor puero, então falo ao menino, então eu tenho o verbo falar, eu tenho a preposição a e aí o artigo o mais o menino, né? Por isso que é ao, né? É a junção aí da preposição a, mas o artigo. Tem língua portuguesa, né? A forma sintética latina do dativo, então, foi substituída por uma construção analítica, né? Como eu falei, essa ideia do analitismo, em que o nome substantivo aparece regido de preposição. Então, em lugar de puero, como no latim, no português vai ficar ao menino. Então, enquanto no latim eu tinha um elemento só o substantivo, com a sua terminação, aqui eu tenho três elementos na língua portuguesa, né? Que é a preposição, o artigo e o substantivo. As relações sintáticas, né? As relações sintáticas são basicamente as mesmas, né? Mas com algumas diferenças, justamente, principalmente por essa questão dos casos no latim, né? Então, a concordância, né? A concordância no latim era um mecanismo sintático importante, assim como é na língua portuguesa, e havia essa concordância tanto para os nomes, concordância nominal, como concordância verbal, que também é semelhante à nossa língua portuguesa. Só que para os nomes, né? Dada essa ideia do sistema de casos, essas terminações no final das palavras, diferente do português, que a concordância então é em gênero e número, no latim eu tinha concordância em gênero e número e em caso, né? Tinha que ter essa concordância nos casos também. Então vejamos aqui
esse exemplo aqui vai ficar claro aí, ó. Os atributivos, quer na função de adjunto adnominal, quer de predicativo do sujeito e predicativo do objeto, concordam em gênero, número e caso, com o substitutivo, com o substantivo a que se referem. Por exemplo, aí, ó, né? Servae laboriosai, né? Então, servas laboriosas. Então, temos esse substantivo e esse adjetivo. Então, o substantivo laboriosas aqui, laboriosai, então ele está no caso nominativo, que é essa terminação ai, assim como o substantivo. Os dois estão concordando no caso. Então, tem o mesmo caso aqui, dessa terminação no nominativo, ae para servai e ae para laboriosai, assim como também concordam, né, em gênero e número, né? Feminino e plural, assim como na língua portuguesa, mas também tem que ter essa concordância, tinha que ter essa concordância no caso. Da mesma maneira que a continuação da palavra, né? Dominis suis, né? Suas patroas, né? Dominis ou senhora, né? Ou outra tradução para esse termo. Então, também a mesma terminação aí de caso, é o IS no final. Então, dominis suis, que é a terminação do dativo. Então, no latim precisava-se também dessa concordância em relação aos casos. Confrontando-se as duas línguas, identifica-se que o mecanismo de concordância nominal existente no latim se conservou em português, né, com a supressão apenas da concordância em caso, entre o adjetivo e o substantivo. Então, manteve a mesma lógica da concordância, com a concordância em gênero e em número, como no caso na língua portuguesa, né, manteve essa concordância em gênero e número e suprimiu essa concordância dos casos, já que os casos deixou de existir na língua portuguesa. Em relação ao verbo, né? Na língua portuguesa, o verbo flexiona-se em número e pessoa para harmonizar-se com o sujeito. E essa relação de concordância é um indício aí fundamental para o reconhecimento do sujeito. Por exemplo, aí, na frase, os policiais prenderam o ladrão. Então, os policiais está no plural e o verbo prenderam também está no plural. Então, essa concordância marca quem que é o sujeito. Por quê? Porque os policiais estão no plural e o verbo também está no plural. Então, o agente dessa ação do verbo só pode ser os policiais, porque os policiais prenderam o ladrão, os dois, os policiais e o verbo, estão no plural. Então, o verbo está concordando com os policiais, que, portanto, é o sujeito desse verbo. Já o ladrão está no singular, então não tem essa concordância entre o ladrão e o verbo prender. Então, a concordância também é uma marca de quem que é o sujeito, né? É a partir da concordância se reconhece o sujeito. Da mesma maneira, mudou aqui a concordância das frases, né? Os ladrões, o policial prendeu. Então, mudou a ordem aqui, os ladrões vêm na frente, que na construção mais comum da língua portuguesa, né, o primeiro elemento é o sujeito. Só que aqui nós percebemos que o primeiro elemento aí não é o sujeito, o caso dos ladrões. Por quê? Porque o verbo prender, prendeu, está concordando com a palavra o policial e não com os ladrões, né? Então, o policial prendeu. Então, quem que é o sujeito do verbo prender? O policial, e não os ladrões. Então, a concordância nos ajuda a identificar o sujeito nas estruturas da frase da língua portuguesa. No latim, isso não era necessário, né? No latim, né, ao contrário, ainda que houvesse uma concordância, né, como o sujeito já era marcado especificamente pelo caso nominativo. Então, ele já havia uma terminação no final da palavra ali, que é essa marcação do caso nominativo, que já indicava que aquele substantivo ali era o sujeito. Então, o sujeito era facilmente identificável, mesmo que não houvesse uma concordância, né? E a questão da regência, né, tanto no latim quanto na língua portuguesa. Quando falamos de regência, em sentido amplo, estamos apontando um tipo de conexão que se estabelece entre as palavras na sentença, na oração, né? De forma que uma dada palavra na oração funciona como núcleo, como termo principal, e outra palavra funciona como um termo subordinado, que está subordinado àquele núcleo, né? Ou que, como diz o termo regência, é regido por aquele núcleo. Então, quando se fala regência, aí tem um termo que é regente, ou seja, um termo que rege o outro, e tem um termo que é regido.
É um termo que está subordinado ou que depende daquele outro termo para a sua relação ali na frase. Então, então, regência seria isso, né? Como que se dá essa questão da regência? Se compararmos o modo pelo qual se expressam as relações de regência no latim com o da língua portuguesa, veremos que há diferenças relacionadas ao fato de que o latim é uma língua com sistema de casos, né? Isso quer dizer que as relações de regência podiam ser assinaladas no latim pela desidência na palavra, ou seja, pelo caso da palavra, o que não é possível em português. Vejamos o exemplo aí, né? Então, temos esse exemplo aí, a palavra em latim, pupa luciae est bella. E traduzindo para o português essa frase, né, fica: a boneca de Lúcia é bela. Então, a palavra a boneca, ela rege a palavra Lúcia, ou seja, por quê? Porque a Lúcia é a dona da boneca, mas aqui, como no núcleo aqui está a boneca, então essa boneca é de alguém, né? Essa boneca é de Lúcia. Então, essa regência aí que é marcada no português pela preposição de, essa regência de posse, a boneca é de Lúcia, no latim não precisava dessa preposição. Então, nós temos essa desinência no final aí, Luciae, que então Luciae está aí com o caso do dativo, ou seja, então é um objeto indireto, né? Ela precisa de uma preposição aqui para marcar a relação do Luciae com pupa, né? Ou seja, de Lúcia com boneca. Essa relação na língua portuguesa é expressada pela preposição de. Já no latim, isso não é necessário, né? Isso era expressado pela desinência no final aí, que era a marcação do caso do dativo, né? Então, a principal diferença é essa. No latim, os casos marcavam quais as relações sintáticas entre as palavras, enquanto no latim, ou melhor dizendo, enquanto no português nós temos a questão do artigo e da preposição, né? Então, essa é a diferença. Então, quando a gente se fala, por exemplo, uma língua sintética, expressa as relações pelos casos, uma língua analítica que usa outros elementos, como o artigo, como a preposição e por aí em diante. Então, resumindo aqui, né, nota-se que na frase latina, a terminação no nome substantivo luciae indica que a palavra é do caso genitivo, melhor dizendo, genitivo, né, complemento restritivo, ou seja, é subordinada ao outro termo do qual especifica o sentido. Então, luciae, ou seja, Lúcia, especifica ou dá especifica o sentido da palavra boneca. Essa boneca não é qualquer boneca, mas é a boneca da Lúcia, né? Então, essa que é a ideia do complemento restritivo. Ou seja, é subordinada a outro termo do qual especifica o sentido, né? Em português, como eu falei, essa função é expressa pela preposição de, e não por uma terminação no final da frase, como lá ocorria no latim. Essa, então, são as nossas referências, né? O texto aí da Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira e o texto do Pedro Antônio Melo, e o objetivo dessa aula foi justamente mostrar essa evolução do sistema de casos do latim, que, portanto, era uma língua sintética, para a língua analítica, que é a língua portuguesa, né, que expressa essas mesmas ideias expressas nos casos, é expressa geralmente ou pelo artigo ou pela preposição, ou seja, na língua portuguesa, ela se utiliza de mais elementos para expressar essas ideias que antes, lá no latim vulgar, era expresso pelas terminações, pelas desinências de cada caso. Ok, pessoal? Então, obrigado por acompanhar essa aula e até a próxima.